Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Vamos ler hoje aqui em Apocalipse 9, de 1 a 11, uma leitura rápida. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e como o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à virgem alguma, e nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões, quando fere o homem. E naquele dia os homens buscavam a morte e não a acharam, e desejaram morrer, e a morte fugiram deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma coroa semelhante a ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como de couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhante às de escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. E tinham sobre si o rei, um anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Né, irmão? Isso aqui já eram os tormentos, né? O que nós podemos ver aqui no versículo 1 é o que João viu. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e ele viu uma estrela que do céu caiu na terra. Quer dizer, quando ele viu, a estrela estava caída na terra. Ele não viu, aqui não está dizendo que ele viu a estrela caindo. Ele viu a estrela caída, né? E essa estrela caída é quem? É o diabo, é Satanás, ele que é a estrela caída, que caiu do céu. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quer dizer que o diabo não tem poder nenhum, nem a chave do inferno ele tinha, foi entregue a ele, né? Que nem do inferno ele é dono, quem manda em tudo é Deus. E ele abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço com o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo o poço escureceu o sol e o ar. Quer dizer, essa fumaça que saiu desse poço era os espíritos imundos, aqueles espíritos malignos, né, que saíram desse poço. Só que esse poço aqui, irmãos, não
um poço, igual um poço de tirar água, que tinha uma tampa de ferro, ele foi lá e abriu. Isso aqui, na Bíblia que está explicando, é um sentido figurado, tá? Para que nós possamos ter, assim, um melhor entendimento, tá? Isso aqui é um sentido figurado. Não é um poço furado no chão que tem uma tampa de ferro tipo de bueiro com a chave que a gente abre e os espíritos estavam trancados lá dentro. Isso aqui são um espírito, um escrito em figurado, tá ok? E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder com o poder que tem os escorpiões da terra. Quer dizer, os gafanhotos vieram, mas foi dado poder para eles, que nem isso eles tinham. Deus permitiu. Tudo é Deus. Deus permitiu que eles tivessem esse poder, né? E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tinham em suas testas o sinal de Deus. Quer dizer, até esses gafanhotos do mal, né, que eles tinham caldo de escorpião, mais embaixo aqui eles vão ter mais coisas, eles obedeciam a Deus. Eles não podiam tocar nas árvores, na verdura, né, nada verde, e nem em quem tinha a marca de Deus. Os escolhidos do Senhor não podiam tocar. Eles não tocavam, né? E naqueles dias os homens buscaram a morte e não a acharam, e desejaram morrer, e a morte fugia deles. Irmão, isso aqui também é um sentido figurado. Não é que a pessoa tentava se matar e não conseguia. Porque se ele pegasse uma arma, colocasse na cabeça, puxasse o gatilho, com certeza ele ia morrer. Se ele pulasse de um prédio alto, ele iria morrer. O que está dizendo aqui é que o sofrimento era tanto que mesmo que ele tirasse a própria vida, o sofrimento não iria acabar. Por quê? Porque o suicida não tem perdão. Ele vai sair do sofrimento aqui e vai para o sofrimento eterno, né? Porque não tem perdão suicida. Então isso aqui que o texto quer dizer, que a morte fugia deles. Eles buscavam a morte e a morte fugia. Porque mesmo eles morrendo, o sofrimento iria continuar, né? Porque quem tira a própria vida não tem perdão. Vai para o inferno mesmo, é para o abismo eterno, né? O 7 agora. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Quer dizer, os gafanhotos pareciam grandes, eram grandes gafanhotos, pareciam cavalos fortes para a guerra, preparados para a guerra. E sobre as suas cabeças haviam coroas semelhantes a ouro. Por que semelhantes a ouro? Porque o diabo, ele é enganador, o diabo engana. Então, não era ouro, era semelhante a ouro, né? Porque só quem não engana é Deus, o diabo é enganador. Então ele colocou as coroas nesses gafanhotos semelhantes a ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. Por que cabelos de mulheres? Porque os cabelos de mulheres antigamente eram muito usados em rituais pagões, né? As mulheres soltavam seus cabelos nos rituais pagões, sacudiam seus cabelos com danças eróticas e rituais pagões, né? Por isso que isso é citado aqui. E seus dentes eram como dentes de leões. Por que dentes de leões, irmãos? Porque leão é um bicho forte, é um animal devorador, né?
dificilmente ele perde a presa dele. Ele vai e garra no pescoço até sufocar e pega a sua presa. Por isso, dentes de leões. E tinha couraça como a couraça de ferro. E o ruído das suas asas eram como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Quer dizer, os gafanhotos tinham uma couraça, né? Uma couraça como de ferro. Quer dizer, para nada atingir eles, né? É aí que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e as potestades. Porque se você desse um tiro, por exemplo, num gafanhoto desse, ele com essa couraça de ferro dele não ia acontecer nada, né? Quer dizer, a luta não era contra os gafanhotos, a luta era contra o próprio Satanás, era contra os principados e as potestades, né? E tinham caudas semelhantes à dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. Quer dizer, ele não veio para matar o homem também que não tinha o sinal de Deus. Ele veio para ficar ali atormentando, azarando a vida da pessoa, fazendo a pessoa sofrer. E Deus deu um prazo para ele também, deu um limite de 5 meses, né? Foi esse o prazo que Deus deu para ele. E tinham sobre si o rei. Esses gafanhotos, eles tinham um rei sobre eles, né? Que era Satanás, né? O anjo do abismo. O anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion, né, que era o nome de Satanás. Mas aqui a gente pode ver que mesmo nessa guerra espiritual toda, né, nesse filme de terror, a gente pode ver, ó, que o diabo não tinha nem a chave do abismo, a chave do inferno ele não tinha, né? A chave do poço do abismo ele não tinha. Foi entregue a ele. Quem entregou ele? Deus. Os gafanhotos dele não podiam ferir a árvore, nem nada verde, e nem os servos do Senhor, que tinham a marca de Deus na testa. E eles só tinham 5 meses para poder fazer isso tudo. Nem um segundo a mais, né? Então, Deus tem poder sobre tudo. Deus tem poder até sobre o diabo. Deus tem poder sobre o inferno. Até no inferno é Deus que manda. Entendeu? Isso está aqui em Apocalipse, o capítulo 9 todinho. Entendeu? E espero que os irmãos tenham gostado desse resumo mais ou menos que eu fiz, que eu não sou pregador, já disse isso. Estou apenas dando as corridas de olho na Bíblia, né? Eu desejo uma boa noite para os irmãos. Amanhã tem culto lá na nossa igreja, né? Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Fica ali na rua Governador Roberto Silveira, ao lado da Academia 9 ali. Tá? Fica um convite para todos aí, tá? Nosso pastor lá, o pastor Orlando. Tá joia? Fiquem todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém?